Fala galera, bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui pro canal falando das cenas mais perturbadoras de American Horror Story, dando foco ali, eu não sei se eu deixei claro que eu tava dando foco nisso, mas de qualquer forma eu dei foco nas 3 primeiras temporadas, então Murder House, Asylum e Coven. Então nesse vídeo eu vou estar falando das cenas mais perturbadoras de Freak Show, Hotel e Roanoke, na minha opinião, deixando claro. Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, que ajuda muito com o nosso engajamento pra entregar nosso canal pra mais pessoas. Lembrando também de compartilhar esse canal com seus amigos que gostam de terror e que gostam de American Horror Story. Nossas redes sociais, o meu Apoia-se e o meu canal solo também estão todos aqui na descrição. E é isso, vamos falar desses momentinhos tão desagradáveis de assistir de American Horror Story. Antes de começar a falar de qualquer cena, quero só deixar uma coisa que eu acho meio óbvia, mas vou deixar claro aqui de qualquer forma, que vão ter spoilers nesse vídeo, né? Eu vou estar falando de cenas que aconteceram em várias temporadas, e aconteceram às vezes num momento crucial de um personagem. Então se você não viu as temporadas todas ainda da série, principalmente Freak Show, Hotel e Roanoke, acho que talvez você vai se arrepender de ver esse vídeo. Mas também se você quiser ver, tá tudo bem. Você é bem-vindo. Eu só depois não briga comigo. Bom, galera, como eu já falei, isso aqui é unicamente a minha opinião. Então assim, se vocês acharam que alguma outra cena foi mais perturbadora, ou que o que eu tô falando não é tão perturbador assim, eu ia dizer que tá tudo bem, mas eu não acho que esteja. Então assim, se você achou alguma coisa que eu citei aqui nesse vídeo ok, e não te deixou incomodado assim, vamos buscar uma terapia. Começando por uma cena que eu me arriscaria a dizer que foi a mais pesada de Hotel, pelo menos pra mim foi. Quando eu lembro da temporada, eu acho que essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Que foi o momento em que a Sally, personagem da Sarah Paulson, se costura ali naquelas outras duas pessoas que formavam tipo um trisal com ela. Pra quem não tá lembrado, a personagem da Sally, ela era compositora de um grupo ali grunge dos anos 90, eu acho que era uma dupla, mas enfim, ela tinha esse relacionamento ali com esses dois membros da banda. E aí um dia ela dá heroína pros dois, eles estão os três ali transando, ela decide usar também, e ela acha uma ótima ideia, tipo, se costurar nos dois pra, tipo, olha como somos unidos. Só que o que acontece é que os dois acabam tendo uma overdose e acabam morrendo enquanto ela está costurada neles. E aí o que acontece é que ela fica presa, costurada nessas duas pessoas mortas, sem conseguir levantar da cama. Além de toda a situação já ser bem perturbadora, ainda tinha todo aquele aspecto sujo de um lugar de uso de drogas, então aquele quarto todo imundo, e aquilo sendo feito claramente num lugar insalubre, eu lembro que essa cena ficou comigo durante alguns dias depois que eu assisti, e além disso, além desse momento que já foi grotesco, ela ainda passa dias ali presa com esse casal, sendo torturada pelo demônio do vício, que inclusive um dos personagens mais mal aproveitados de Hotel, mas a situação ainda se desenrola pra uma coisa ainda mais perturbadora depois disso que aconteceu, e ela não morre, né? Ela sobrevive a essa situação, ela acaba morrendo em outro momento no Hotel Cortez, mas isso pra mim foi de longe a cena mais absurda de Hotel e a coisa que mais me chocou e mais ficou comigo depois que eu terminei a temporada. Continuando, a gente tem o fim do Stanley em Freak Show. Pra quem não lembra quem que era o Stanley, era o personagem do Dennis O'Hare, e ele era uma pessoa horrível que ficava chantageando, enganando os freaks ali do show, né, e outras pessoas também que tinham outras deficiências, outras condições que ele achava que seriam interessantes de serem expostas no museu dele, só que nada era exposto vivo no museu dele. Então basicamente o que ele fazia era negociar essas pessoas como produtos, matar essas pessoas e colocar em exposição lá no museu dele, como ele fez com a Petit e com vários outros personagens. O que acontece é que os freaks descobrem que ele tá fazendo isso e eles decidem fazer uma vingança com ele, que eu achei muito saboroso de assistir, não vou mentir pra vocês. Basicamente o que eles fazem é arrancar todos os membros do Stanley e colocar ele na roupa do Mip. Eu não lembro mais se nesse momento da temporada o Mip ainda estava vivo, mas eu sei que o Mip morre em algum momento, então provavelmente deve ter sido antes disso. E colocam ele dentro de uma gaiolinha ali que não tem espaço nenhum pra ele, justamente pra ele poder sentir o que ele fazia com as outras pessoas, né? Tanto ele se sentir como um freak, né? Agora que ele não tinha mais o corpo da forma que ele tinha antes, e também o fato dele estar ali meio que em exposição dentro de uma gaiola com todo mundo olhando e rindo dele, né? Então é extremamente cruel na parte psicológica, é extremamente cruel na parte física também, mas ao mesmo tempo, no contexto de ser uma pessoa extremamente desgraçada igual ele era, acredito que ninguém tenha ficado com pena. Continuando, a gente tem a família Polk em Roanoke. Desde que eu sou muito novo, eu criei um medo muito grande desse estereótipo da família muito do interiorzão dos Estados Unidos, que vive nesses lugares muito remotos e que tudo que acontece ali meio que passa sob o radar, porque não tem policiamento e não tem ninguém em volta. É todo um cenário muito propício para coisas cruéis acontecerem, principalmente quando a gente fala de pessoas que às vezes vivem numa situação de
extrema fome, de extrema pobreza. Então todo esse cenário do isolamento geográfico daquela casa, dela tá completamente longe de qualquer coisa. E daquelas pessoas também estarem completamente isoladas da sociedade que a gente conhece, com os limites que a gente conhece, esse cenário sempre me deixou desesperado. Inclusive ali no começo dos anos 2000 isso rolava muito no cinema, assim, tinham vários filmes slasher que tinham essa pegada de grupo de pessoas vão pra um lugar muito no interior, se afastam de tudo, tem uma galera muito maluca ali, e aí eles pegam todo mundo e fazem atrocidades. Enfim, os Polk são essa família ali de Roanoke, que lá na crise de 29, eles, né, por conta da crise econômica que teve nos Estados Unidos, eles passam a morrer de fome, o que faz com que eles comecem a pegar algumas pessoas, moradores de rua, enfim, pessoas que a sociedade no geral não sentiria tanta falta, e começam a se alimentar dessas pessoas por conta do preço da carne. Acaba que eles fazem uns acordos ali com as entidades que vivem na colônia de Roanoke, né? Inclusive eles dão algumas vítimas para poderem ser deixados em paz, mas isso é passado de geração para geração e até hoje a família Polk se alimenta de outras pessoas. Tem o rolê todo também de que eles são supremacistas brancos, então tudo vai meio que aproximando a coisa um pouco da realidade, e não tem nada de sobrenatural neles, é tudo muito, sabe, tipo, só falta de escrúpulo. Então assim, a família Polk no geral foi um ponto de Roanoke que me incomodou muito de assistir, eu ficava muito desconfortável sempre que eles apareciam, mas se eu fosse escolher uma cena em particular pra dizer que foi a mais perturbadora, eu acho que seria o momento em que ali a personagem da Adina Porter, ela é capturada por eles e eles tiram pedaços da coxa dela e dão pra outras pessoas comerem, enfim, que a gente vê o processo de canibalismo que eles fazem ali, e isso pra mim foi, enfim, é a ilustração de tudo que já tinham explicado pra gente, mas ter que ver na minha frente foi desagradável. Continuando, a gente tem a volta dele, que é o demônio do vício, que já apareceu na outra cena que eu citei, mas assim, o demônio do vício, no geral, eu me incomodo muito com quão pouco ele foi explorado, porque não só a estética dele era extremamente interessante, ele tinha aquela cinta com uma furadeira que também... Mas apesar dele ter aparecido na cena da Sally que eu citei, eu não acho que essa tenha sido a cena, pelo menos pra mim, a cena mais perturbadora envolvendo esse personagem. Ele também aparece lá no primeiro episódio, quando o personagem do Gabriel entra no quarto e ele vai procurar um lugar pra se drogar. O demônio do vício, ele é despertado por isso, né? Através de pessoas cedendo aos próprios vícios, então ele vem e ele tem essa cena em que ele estupra o Gabriel e é extremamente gráfico. E além dessa cena tá acontecendo, que é uma cena grotesca, eu acho que ela ainda fica mais pesada e mais desconfortável pelo fato da Sally estar ali dentro assistindo sem tentar intervir, sem tentar impedir. Isso faz com que tudo seja ainda mais pesado. Então eu lembro que essa cena me incomodou bastante. Inclusive eu sigo dizendo isso, eu falei quando o Hotel saiu, e eu falo até hoje, eu acho que o piloto de Hotel foi um dos melhores pilotos que eu já vi de série na minha vida. Dali pra frente não gostei de quase nada, mas o piloto de Hotel, eu acho que ele foi muito bom de apresentar o que a série estava se propondo a fazer, o que era aquela temporada, quem eram os personagens. A gente teve uma visão muito clara de Hotel ali, e realmente eu esperei muita coisa depois do piloto. Continuando, a gente tem o Dandy criando suas próprias gêmeas siamesas. O Dandy foi provavelmente um dos vilões mais cruéis e mais inescrupulosos de American Horror Story, e ele tem esse momento em que a Beth e a Dot são levadas pra ele meio que como um presente, e elas conseguem fugir depois. Ele não aceita que elas fugiram, então depois de matar a mãe dele e se banhar no sangue da própria mãe, e assim, vai por mim, de tudo que o Dandy fez, não é nem nada demais. Ele pega uma vendedora da Avon, se eu não me engano, uma pessoa que vai na casa dele, e aí ele arranca a cabeça dessa pessoa e ele costura essa cabeça junto com o corpo da mãe dele. E aí ele coloca num palco que ele tem no quarto dele e ele fica, tipo, interagindo com o cadáver da mãe costurado com essa mulher aleatória, só pra, tipo, tentar superar o fato de que alguém conseguiu passar a perna nele e conseguiu deixar ele pra trás. Porque ele é uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa extremamente mimada, mas é uma pessoa capaz de fazer isso. Então, assim, são muitas características perigosas numa pessoa só. Continuando, a gente tem o passado da Elsa, o personagem da Jessica Lange, em Freak Show. Eu tenho um enorme problema com essa lenda urbana do cinema snuff. Pra quem não sabe o que é cinema snuff, é uma lenda urbana, não deixa de ser uma lenda urbana, porque até hoje não teve nenhuma comprovação de que esse mercado de fato existe. Que seria um mercado de venda de vídeos de torturas reais de pessoas e de mortes reais de pessoas, porque as pessoas se entretêm assistindo a esse conteúdo. E eu não tô dizendo com isso que vídeos envolvendo mortes e torturas de pessoas reais não possam ser comercializados. Muito provavelmente são distribuídos, tem pessoas que consomem, talvez alguém até pague por isso. Mas o que eu tô dizendo é que isso, enquanto um mercado que se sustenta e que tem um público fixo e que tem uma produção para alimentar uma demanda, isso nunca foi comprovado. Pode ser que aconteça, não duvidaria, mas a gente não tem nenhuma investigação que chegou a nenhum lugar. E na história da Elsa, ela foi vítima da produção de um desses filmes. Então, ela foi chamada para gravar um filme, se eu não me engano, era um filme pornô, só que na hora que ela tá ali gravando a cena, ela descobre que, na verdade, aquilo era um filme snuff e parte, né, do entretenimento daquele filme seria ela ter as duas pernas cerradas na gravação do filme. Nesse momento da temporada, a gente já sabia que a Elsa
moça não tinha as 2 pernas, né? Isso já tinha sido apresentado pra gente, mas a gente ainda não sabia como ela tinha perdido. Então, apesar de sim, a cena ser muito violenta, a história toda ser também muito violenta, mas ainda me tocou nesse outro lugar, porque a ideia de que isso pode existir, que pessoas que podem se entreter vendo uma coisa dessa, é uma coisa que me deixa, assim, sufocado. Tem alguns assuntos que eu não consigo, sabe? Tipo assim, pra mim é um pouco demais. Toda vez que eu penso que talvez exista alguém com essa cabeça, e baseado no que a gente já viu, já fizeram coisa pior, então, assim, saber que isso é real é uma coisa que eu não gosto. Eu prefiro fingir que não existe. E aí, quando a gente vê essas coisas, a gente meio que é obrigado a lembrar da possibilidade. E por último, a gente tem mais uma cena de Roanoke, e me arrisco a dizer que essa talvez tenha sido uma das cenas mais bem montadas de todas as temporadas de American Horror Story, porque ela é impecável. Eu sei que muita gente não gosta de found footage, que é esse formato filmado em primeira pessoa, com câmeras na mão e etc. Mas assim, eu gosto. Assim, o objetivo desse formato é te envolver mais na história do filme. Mas ainda assim, é muito fácil ver filme found footage que é mal feito. Existem várias atenções que você precisa ter ali no meio para que aquilo de fato pareça algo real. E assim, nesse sentido, essa cena é muito bem feita. A gente acompanha esse grupo, que na série é um grupo de fãs daquele reality show que é passado em Roanoke, né? Tipo, existe um reality sobre a colônia de Roanoke, que é o My Roanoke Nightmare, eu acho que é esse o nome, dentro da temporada. E esse grupo de jovens ali são fãs do programa. Inclusive, uma dessas jovens é a Thaisa Farmiga. E eles vão ali pras locações da série pra fazer uns conteúdos pro blog deles, sei lá, o canal que eles têm, e acaba que eles encontram os moradores reais da colônia e acabam sendo vítimas da colônia. Mas o modo como eles são vítimas, e que eu acredito que foi uma referência ao Holocausto Canibal, que eu nunca vi e nunca verei, porque eu sei que tem bicho morrendo e eu não vou apoiar isso nem na pirataria, mas eu sei que tem cenas muito famosas de empalamento em Holocausto Canibal, que é considerado um dos primeiros filmes found footage da história. Então, assim, além de ter sido um dos primeiros, também é um dos mais emblemáticos. Então era de se esperar que, tipo, Bruxa de Blair, Holocausto Canibal, esses filmes muito famosos found footage fossem ser homenageados de alguma forma em Roanoke, que tava, né, homenageando esse gênero. Só que aí o que acontece com eles, pra gente poder fazer essa homenagem, é que eles são empalados e erguidos no meio da colônia. Só que a cena do empalamento, ela é tão desesperadora, porque a gente vê eles sendo abaixados e as pessoas colocando as... Ai, é horrível. E o pior é que quando eles são içados ali com aquelas estacas, eles continuam vivos, eles continuam falando um com o outro. E a gente vê toda aquela gravação que, em teoria, tá sendo enviada, né, pra alguém. Não lembro se eles estavam ao vivo, mas a gravação tava sendo enviada pra algum lugar, então todo mundo ia assistir aquilo. E depois deles serem empalados, ainda vivos, eles são queimados. Então, assim, é uma cena horrível, extremamente violenta, totalmente dentro do contexto do que tava acontecendo ali, mas ainda assim muito desconfortável de assistir. Mas é isso, galera. Essas foram as cenas mais perturbadoras que eu lembrei dessas 3 temporadas, mas se vocês lembrarem alguma outra, comentem aqui embaixo também, que eu com certeza deixei alguma coisa passar. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da página, o meu Apoia-se e o meu canal solo estão todos aqui na descrição. E é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.